Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desta série sobre o JavaScript. Todos os computadores modernos estão baseados nos microprocessadores que gerenciam a memória. E na memória ele armazena os programas que são elaborados com base no conjunto de palavras reservadas de cada linguagem, que representam as instruções para o processamento no microprocessador, inclusive o acesso à memória. A memória, por sua vez, é segmentada em conjuntos endereçáveis e, através desse endereçamento, é que é feito o acesso. Além dos programas, são também armazenados os dados. E esses dados são o que nós chamamos variáveis. Em JavaScript existem nada menos do que 3 palavras reservadas para a declaração de variáveis. A mais antiga é var. E com o ECMAScript 2015, o ES6, foram introduzidas 2 novas palavras, let e const. Este é o assunto desta aula. Vamos ao vídeo, galera! O assunto da aula de hoje são as variáveis em JavaScript. Eu sei, pessoal, que essas aulas iniciais são um pouco enfadonhas, porque temos que mergulhar nessa teoria básica e muita gente que já tem esse conhecimento fica aí meio, o que eu estou fazendo aqui? Acontece que nossa intenção aqui é ter o curso JavaScript total e, portanto, nós temos que abranger tudo sobre a linguagem, inclusive essa parte básica inicial. Para quem está tendo o primeiro contato com a linguagem, com certeza vai ser muito útil. Se você tiver paciência, use para uma recapitulação. Mas vamos ao assunto então, variáveis em JavaScript. Como eu disse, existem 3 palavras reservadas para a declaração de variáveis em JavaScript. A primeira delas é var. É a mais antiga, ela existe desde a primeira versão da linguagem e, portanto, ela é suportada por todos os browsers que existem por aí, mesmo aqueles antigões. Atualmente, o uso desta palavra reservada tem sido um pouco abandonado em prol das mais novas let e const, que nós vamos ver em seguida. E existem, inclusive, aí alguns guias de estilo, como um recentemente lançado pelo Google, que desaconselham o uso de var. Isso porque, no seu princípio, havia umas questões aí com relação ao escopo. Mas o seu estudo é muito importante, não apenas por essa questão histórica, não. O Babel, quando ele faz a transpilação do seu código, ele vai renomear todas as variáveis que você designou com a palavra reservada let ou const para var, exatamente para assegurar compatibilidade com todos os browsers. Para declarar uma variável, nós usamos então a palavra reservada, colocamos um identificador, seguindo aquelas regras que nós vimos no vídeo passado. Vamos colocar, então, primeira variável, usando o camel case. Colocamos o sinal de atribuição, que é o igual. E, em seguida, colocamos um literal. Vamos colocar, por exemplo, o 1. Pronto, aqui nós já atribuímos o valor 1 à variável primeira variável. Uma coisa interessante no JavaScript é que você não precisa identificar os tipos. Tipo, que negócio é esse de tipo?
Vamos fazer um pequeno break aqui. Na introdução desta aula, eu disse que a declaração da variável nada mais é do que uma alocação de um espaço na memória para guardar, para armazenar essa variável. Para isso, é preciso então que o computador saiba qual o tipo de dado que vai ser atribuído àquela variável para que ele possa fazer essa reserva de espaço na memória. Algumas linguagens, como por exemplo Java, são fortemente tipadas, como nós dizemos. Quer dizer, é preciso que você declare o tipo de cada variável. No JavaScript, isso não é necessário. Ele automaticamente reconhece qual o tipo da variável conforme você faz a atribuição à variável. Então, nós vimos no vídeo passado como são declarados os literais em JavaScript, e é exatamente de acordo com essa forma do literal que o JavaScript faz a identificação de qual tipo de variável. E eles são 6, como vocês estão vendo aí nessa tabela. O primeiro tipo é null. Esse é um tipo explicitamente definido como tendo nenhum valor. Uma variável do tipo undefined é do tipo indeterminado. Nós vamos ver que quando nós apenas declaramos a variável sem atribuir nenhum valor, ele assume esse valor undefined. Temos o tipo boolean, que é o booleano, que pode ter 2 valores, true para verdadeiro ou false para falso. Depois nós temos o tipo string, que é uma coleção imutável com 0 ou mais caracteres Unicode naquele padrão UTF-16 que vimos também no vídeo passado. Ela é imutável porque uma vez criada, a string não se altera mais. E ela também pode ser uma string vazia, ou seja, não ter nenhum caractere. Depois nós temos o tipo number, cuja característica é poder ser usado em operações matemáticas, e no JavaScript o number é um número de ponto flutuante. Então, em JavaScript nós não temos a distinção como existe em outras linguagens, por exemplo, entre um integer para um inteiro, ou um short para um inteiro com menor número de bits, ou um long para um inteiro com maior número de bits. Não, é tudo ponto flutuante. Existe um tipo apenas de número, number. E finalmente nós temos o tipo object, que é uma coleção ordenada de pares contendo o nome e o valor. Nós vamos ver depois como é feita a declaração de um object e isso com certeza vai ficar mais claro. Eu deixei aqui para vocês esses tipos de dados como um comentário aqui no próprio código. Isso vai lá para o GitHub, então vocês vão ter disponível mais esta referência. Eu coloquei aqui mais algumas variáveis de números. Primeiro, o var borboleta 13, ou palpite, hein, moçada, que é um inteiro. Depois temos o var pi, que é o nosso famoso 3.14 e continua. E depois temos outros 2 tipos meio interessantes aí. O var infinito, que eu atribuí o valor infinity, é uma palavra reservada do JavaScript. E o var nananinaná, que é o NaN, ou nan, é uma abreviatura de not a number, quer dizer, não é um número. Mas por essas esquisitices do JavaScript, o not a number é um número. Como é que nós vemos esses valores lá no console? O console é aqui onde estamos aqui no browser, no DevTools, aqui no Chrome, no browser, né, que eu acionei com o F12. Usamos aqui um método chamado console log. Vocês já viram eu usando aí. Console log, por exemplo, borboleta. Vou salvar aqui. Vejam que no console é apresentado, deixa eu aumentar aqui, no console é apresentado o valor da variável, no caso aqui 13. Posso fazer a mesma coisa com as demais variáveis.
Vejam lá, coloquei então o pi, infinito e nananinaná. E os valores estão apresentados aqui no console. 13, que é o valor da borboleta, 3.14 é o valor do pi, infinity é o valor da variável infinito e nan é o valor da variável nananinaná. Existe um operador na JavaScript, também tem outras linguagens, é o typeof, que dá o tipo da variável. Vamos verificar então o tipo dessas nossas variáveis aqui agora. Eu comentei aqui o console log com o valor das variáveis para não atrapalhar a nossa visualização aqui no console e fiz o console log, vejam aqui, do typeof, é um operador do JavaScript que me dá o tipo da variável que vem aqui entre parênteses em seguida. Então aqui ele está apresentando o typeof borboleta, em seguida o typeof pi, typeof infinito e typeof nananinaná. E vocês podem ver que todos eles correspondem a um number. Mesmo esse caso esquisito aqui, que é o valor do not a number, ser um number. É o JavaScript, moçada, não esquenta. Vejamos agora a declaração de variáveis com strings. A primeira nós chamamos de var blá 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 e atribuímos o valor blá. Observem que o literal para string é entre aspas, simples como está aí. E aqui no último exemplo nós temos com aspas duplas, demonstrando também que podemos ter mais de uma palavra, podemos ter um texto aí mais longo do tamanho que vocês queiram. Então está apresentado aqui no console, olha, primeiro variável, blá blá blá, o valor dela, blá. A segunda variável é a vazia, veja que pulou a linha aqui, não tem nada. Aqui apareceu o 1, só que lembre-se que esse 1 aqui não é o número 1, nós não podemos, por exemplo, fazer operações matemáticas com ele, porque é uma string. E a última variável, definida lá com aspas duplas, sendo apresentadas todas elas aqui. Vamos verificar o tipo com o typeof. Então vejam aqui que para todas elas o typeof retorna o tipo string. Aqui nós temos o tipo undefined, o indefinido. Nós temos duas formas aqui de criar esse tipo. Primeiro, declarar especificamente ela do tipo undefined com a palavra reservada undefined. E o segundo, não atribuir nenhum valor. Se você cria a variável, mas não atribui nenhum valor a ela, ela também fica indefinida. Então vejam aqui. Eu faço primeiro o console log das variáveis, aparece aqui no meu console, essas duas primeiras linhas são o valor atribuído à variável declarada undefined e nascida indefinida. E aqui embaixo é o typeof, quer dizer, o tipo das variáveis, as duas são do tipo undefined. Finalmente nós temos o tipo objects, eu dei 3 exemplos aqui. Lembra que eu falei que é um par com um nome e um valor. Então nós temos aqui essa variável um objeto, o par está aqui, olha, nome, aí vem 2 pontos e o valor. O valor aqui no caso é uma string mesa e ele é declarado entre chaves, é assim que se declara então um objeto. A segunda variável, objeto voador, também tem aqui um par, borboleta 13. E temos aqui um outro tipo de objeto, chamei variável de hoje, ela cria uma instância do objeto date com a palavra reservada new e essa instância, portanto, é um objeto. Aqui nós fazemos um console log dos valores da primeira variável. É mesa, da segunda variável é a borboleta 13. Na terceira variável nós temos a data de hoje e depois temos os typeof das 3 variáveis, todas as 3 são objeto, certo? Objeto, objeto, objeto. Aqui, os objetos nós podemos também declarar mais de um valor para o objeto. Podemos pôr, por exemplo, aqui esse objeto nome, aí é normal a gente separar assim, olha, para ficar mais fácil de ler. Então, o primeiro elemento da variável um objeto é o nome mesa. Aí, se nós quisermos pôr um outro, a gente põe aqui uma vírgula e colocamos aqui, por exemplo,
tamanho grande. Podemos salvar. E vejam que apareceu agora aqui no objeto mesa os dois elementos que nós colocamos. O primeiro é o nome e o segundo é o tamanho. São sempre assim em pares, nome e valor. Para acessar um dos itens apenas, mostrar apenas um dos itens aqui no console, usamos o operador ponto. Vamos supor que eu queira apresentar apenas o nome mesa. Então, aqui onde nós estamos colocando aqui a variável objeto, nós usamos aqui o operador ponto. Veja que ele já me dá a opção aqui nome. Vamos pôr esse nome. Vou salvar, olha. Veja que apareceu apenas o valor agora da variável objeto nome, o valor nome. Se nós pusermos aqui o elemento tamanho, salvar, veja que aparece lá grande. Então é com esse operador ponto que nós acessamos os elementos dentro do objeto. Nós vamos voltar a esse assunto depois. Teríamos ainda dois outros tipos, que seria o symbol, ou símbolo, e as funções, ou functions. Mas esse é um assunto um pouco mais complexo que nós vamos deixar para uma aula futura. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês é a redeclaração de variáveis. Lembram que nós usamos aqui a nossa primeira variável igual a 1? Foi a primeira declaração de variável que nós fizemos. Vamos fazer o seguinte aqui embaixo. Deixa eu comentar esse código para que esse console log não nos atrapalhe. Basta selecionar todo o bloco e dar Ctrl/ aqui no VS Code, que ele comenta ou descomenta todo o código. Então, aqui vamos fazer o seguinte, eu vou declarar novamente var primeira variável, sem definir nenhum valor. Lembram que quando nós inicializamos uma variável dessa maneira, normalmente o valor é undefined, o valor atribuído. Mas nós já declaramos ela lá em cima. Vejam o que acontece aqui quando nós exibimos essa variável. Salvar. Ué, está um 1 lá. Ou seja, ela mantém aquele valor que já foi declarado, mesmo que ela seja redeclarada. Isso nos leva a um assunto interessante, deixa eu comentar aqui esse console log, que é um negócio chamado hoisting. Que negócio esquisito é esse? Seguinte, no JavaScript, todas as declarações, atribuições de variáveis, por exemplo, como é o caso aqui, são processadas antes de que qualquer código seja executado. Então nós podemos, por exemplo, fazer o seguinte: número igual a 2. E depois nós declaramos var número. O que vocês acham que vai acontecer quando eu der aqui um console log? Número. Ele retorna o número 2, o valor atribuído, porque a atribuição aqui foi processada antes da execução desse código. Isso pode levar a alguns resultados inesperados. Observem aqui esse código. Var x igual a y. Aí nós podemos pôr uma vírgula para fazer as declarações na mesma linha. Y igual a A. O que vocês acham que vai acontecer aqui quando eu colocar um console log de x mais y? Pensaram um pouquinho aí? Vamos salvar. Vejam o resultado aqui. Undefined A. O que aconteceu aqui? Por que esse resultado inesperado? Aparentemente inesperado. Vejam, a declaração da variável x e da variável y foi feita antes do processamento de qualquer código. Então, veja, a variável x inicialmente, o que ela é?
como foi atribuída a ela o valor de y que ainda não recebeu nada, ela é undefined, x é undefined. Em seguida, y recebe a string a e passa a ser esse o valor atribuído à variável y. Então, quando nós fazemos o console log x mais y, ele vai concatenar o valor de x, que era undefined, mais o valor de y, que é o a. É exatamente em virtude do hoisting. Vocês viram então a possibilidade aqui de inicialização de duas variáveis numa mesma linha. Então nós temos var a igual a 0, por uma vírgula, b igual a 0. Então também é uma forma válida de você inicializar várias variáveis numa mesma linha. Em virtude dessa questão aqui do hoisting, uma boa prática é nós declararmos todas as variáveis no início do código, para não restar dúvida da sua inicialização. Então, vamos encerrando essa aula por aqui, pessoal. Lembrando que no meu repositório no GitHub você encontra o código de todas essas aulas. Vai estar o link aí na descrição do vídeo. Basta entrar aqui no branch. Quando você abre o branch, você tem um link aqui para todos os branches correspondentes a cada uma das aulas. Começando na aula 2, porque a aula 1 não teve nenhum código. Se nós entrarmos aqui, por exemplo, em aula 4, é apresentado aqui todo o código, o index.html, e aqui em appjs tem o código que nós colocamos nesta aula. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem aí o seu like e compartilhem para que mais gente chegue aqui no pedaço. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.